Sejam muito bem-vindos, meus amados pensadores, meus atemporais pensadores. Por que atemporais, Renato? Sabe? Não. Porque para os pensadores o tempo não passa, Renato. Por exemplo, você. Você Ah, tá aí com 50 anos com uma cara de 20. é? Ou será 20 com cara de 50? Não sei, depois que você cortou o cabelo, deixou essa barba igual do Wolverine aí, eu não sei não, viu? Se você tem uma aparência mais jovial aí, que nem os nossos pensadores aí, ou se deu uma envelhecida. Bom, aqui no Há Éticos quem de hoje, diga que sim, há quem diga que não. né, as suas fãs vão dizer que sim, eu sei, Já tive o feedback aí de que eu tô velho mesmo. você tá velho. É. É isso aí. É, o importante, sabe o que acontece? É os pensadores não envelhecerem o cérebro. O corpo vai, né? Mas o cérebro e a mente tem que estar sempre ativa. Olha só, hoje no programa do Ético nós falaremos sobre o tempo, como que nós empregamos o tempo, as nossas prioridades relacionadas à maneira como nós gastamos o nosso tempo. E também vemos o lado espiritual dessa questão toda, né? De como o tempo é empregado, como Deus vê o tempo, como as pessoas é, sentem o tempo, né? Veremos aí à luz das escrituras a relação entre tempo e na Bíblia tem resposta para tudo, né? Você que pensa que não, aqui tem resposta para tudo, meu amigo. Eu gostaria de citar uma frase, Renato, de Dalai Lama, que foi um pensador aí, um grande líder do movimento budista ali, dos tibetanos, né? Um budista tibetano. Dalai Lama foi muito feliz numa frase que ele falava assim: existem 2 dias no ano em que não se pode fazer absolutamente nada. Um desses dias chama ontem e o outro dia se chama amanhã. Então sobra aí o dia de hoje, que é o dia em que nós conseguimos fazer as grandes coisas que importam, as coisas que importam, né? Que é você ajudar o seu próximo, amar as pessoas, viver, né? Em prol de algo. Isso nos remete a percebermos a revermos as nossas prioridades, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, né? Não é à toa que se chama presente, né? É verdade, exatamente. Tem um neurocientista chamado Álvaro Machado Dias. Ele tem também uma reflexão muito interessante sobre a questão da percepção do tempo. E ele fala assim que quanto mais o indivíduo tem atividades ali, né, variações circunstanciais ao decorrer do dia, ele sente menos a ação do tempo, né? E ao inverso disso, quanto menos atividade a pessoa passa, pensa que o tempo, dá a sensação de que o tempo não passa, né? Você fica ali parado olhando pro relógio, é eterno. Sabe aquela hora, aquele tempo que você quer sair do trabalho, né? E a hora não passa, você fala, nossa, não vejo a hora de ir pra casa, né? Ou então aqueles. Não, o relógio despertou de manhã, 6 horas da manhã, aí você fala, não, mais 5 minutinhos. Ah, não, mais 5, mais 10. Olha, você tá ali, o tempo ali parece que vai tão rápido, né, Renato? Você pensa assim que você, né, cochilou 5 minutos, aí você olha no relógio e passou 1 hora. Aí Exatamente. você fala, pá, tá Perdi a atrasado. hora, tô atrasado, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo que acontece. Bom, é... quero saber o seguinte: à luz das escrituras sagradas, aliás, tem um filme, deixa eu falar de um filme antes. Tem um filme chamado Contratempo, lembra desse filme? Sim. Esse filme é de 2011, acho que tem um ator ali, Jake Gyllenhaal, e a Michelle Monaghan. Aí é um soldado que eles conseguem entrar ali na mente de uma pessoa que foi vítima de um acidente de trem, né? Eles entram, esse ator, né? Ele consegue entrar 8 minutos antes da explosão do trem, na mente do cara que morreu. E aí ele tenta fazer uma investigação criminal, saber como que aquela explosão aconteceu, quem foram os culpados, né? Se utilizando da mente da pessoa, da memória, daquela memória recente, ali, 8 minutos ali depois que, antes, aliás, do óbito daquela pessoa. O filme é muito interessante, né? Recomendo a vocês assistirem. Apesar de ser um filme de 2011, mas filmes, já falamos aqui, que filmes são atemporais, né? Assim como as escrituras, os livros, as músicas, né? Nós aqui somos estudantes de escatologia e cinéfilos. Fizemos
batemos tudo no liquidificador, uma mistura ali, tá dando certo, né, Renato? A pergunta que quero te fazer. Na Bíblia, existe também uma percepção de tempo, para Deus, né? Melhor dizendo. Deus tem uma percepção de tempos que eu imagino que deva ser diferente da nossa, né? E existe assim uma conclusão, uma explicação bíblica de termos essa sensação de repente os dias estão passando mais rápido, os dias estão mais curtos, né? Espiritualmente falando, Renato, como que a Bíblia define essa questão? Bom, antes de mais nada, quero saudar a todos os nossos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, comentem, compartilhem, né, e ajudem aí, interajam, né, nessa viagem cronológica e ajudem aí a gente a alçar voos cada vez mais distantes, né? Então, lógico que, né, Deus é o criador de tudo, inclusive do tempo, né? Ele é eterno, então ele está fora do tempo cronológico que a gente vive, né? Então existe até uma definição de tempo, né, que é o tempo do homem, o tempo cronos, e o tempo de Deus, que é o kairos, né? Que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, ele tendo criado tudo, inclusive o tempo, ele consegue enxergar, né, o início e o fim. Assim, né, como diz, eu sou o início e o fim, né? Ele enxerga, né, todas as coisas, né? E ele criou todas as coisas. Então, inclusive lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos, né? E 1000 anos é como um dia. Certo. Então aí a gente já, né, tem essa diferença de tempo, essa né? diferença de tempo, né? O tempo de Deus, o nosso tempo, né? Se a gente for levar em consideração também a questão da administração do tempo, né? A gente, né? Deus tem todo o poder, né? Sim. Ele poderia ter criado tudo, né? Num simples piscar de olhos, vamos dizer assim. Mas ele criou em 6 dias. Interessante. Ele usou um dia para criar uma coisa, outro dia para criar outra coisa, né? Então, né, isso tem um ensinamento nisso também, né? De como nós devemos administrar o nosso tempo, né? Em fazer uma coisa de cada vez, né? Em ter o foco, disciplina, né? Porque ele tinha o poder de fazer, né? Tudo ao mesmo tempo, falar assim, não, faça-se tudo. É um mediatismo ali, né? Tudo, né? Mas não, instantâneo. Né? Ele se dedicou, né, a fazer, não, primeiro dia, segundo dia, né? Então, e no sétimo dia, né? O tempo do descanso. Nos deu o tempo do descanso, quer dizer, ele quis ali nos dar um exemplo, né, de como utilizarmos o nosso tempo. Utilizarmos bem o tempo, né? Da maneira correta. Né? Então, mas, né, com relação à abreviação do tempo, à percepção do tempo, né, lá em Mateus 24, versículo 22, Jesus diz, né, que no fim dos tempos os dias seriam abreviados, né, porque se não fossem, ninguém resistiria, né? E então, os fins dos tempos, né, são tempos tão difíceis, né, que nós mesmos não resistiríamos, né? Perderíamos a nossa salvação se fôssemos, né, submetidos às aflições, né, que estão destinadas ao fim dos tempos. Por isso, né, Deus abrevia o tempo daqueles, né, que já estão salvos, né, para que não percam a sua salvação. Né? Por isso que aqueles que creem, né, no pré-tribulacionismo entendem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, para que realmente elas não passem, né, por aquela aprovação, né, e seja salva no tempo certo, né? Até porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Sim. E o mesmo acontece conosco, né? Ele sabe o tempo certo, né, de cada um ser salvo, né? Então, ele conduz isso de acordo com, com a história de cada um, né? Então, lá em Marcos capítulo 13, versículo 13 também, diz que aquele que perseverar até o fim
será salvo. Então é isso, né? A nossa missão aqui realmente é perseverar. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas não desanimai, porque eu venci o mundo. Então nele nós somos mais que vencedores. Então não temos, né, que nos preocupar, porque ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E mesmo abreviando ou não, né, tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então não temos que ter ansiedade com coisa alguma, né, Renato? Sim, Você sabe que no ano de 1960, os cientistas criaram os relógios atômicos, não tem nada a ver com bomba atômica. O relógio atômico, são mecanismos ali que eles, né, se aperfeiçoaram para medir a rotação da Terra, a velocidade, né, em que a Terra completa lá o seu ciclo. E isso tem variações em decorrência do conteúdo, do núcleo da Terra, né? Porque a gente tem o magma, né, ali no núcleo da Terra. É como, mais ou menos exemplificando, de você pegar uma garrafa vazia e fazer um movimento com ela, com a mão, e enche ela com um pouco de água e faz outro movimento. Você vai ver que a sua mão começa a variar por conta do líquido que está dentro da garrafa, né? Assim também o nosso planeta. Diz que a Terra está com um movimento de rotação acelerado que não se vê em 50 anos. Imagine que até a fricção das ondas, né, ela interfere na rotação da Terra. Eu não sabia disso também, Renato. O degelo nas montanhas, né, acúmulo de neve ali, e depois no verão, né, acontece o degelo, também interfere na rotação. Então, dizem que a Terra está com a rotação, eles medem em milissegundos, né? Por exemplo, em 2021 estava 0,5 milissegundos, alguma coisa assim. Menos de um segundo. Em 2000, agora, né, recentemente, nós estamos em 1,406 milissegundos da rotação estar mais acelerada. Ah, mas isso é irrelevante, não tem consequências. Tem consequências, sim. Então a gente percebe que mesmo as profecias falam, né, que os dias foram abreviados, que o tempo está mais curto, e a gente percebe que a ciência também diz isso, né? No dia 19 de julho de 2020, por exemplo, segundo os cientistas, foi o dia mais curto que a humanidade experimentou. Olha só, coincidência, estamos vivenciando isso agora, né, nos tempos que a gente veio falando aqui sobre os acontecimentos, os sinais, ou seria esse também mais um sinal da vinda de Jesus Cristo, né? Bom, mas a gente vê que a ciência e a fé, elas meio em algum ponto elas acabam se cruzando. Eu lembro do filme O Preço do Amanhã, Renato. O Preço do Amanhã é um filme do Justin Timberlake. Esse filme as pessoas têm um relógio no braço, um relógio meio digital ali. Ele não pode ser retirado, tá? Cada vez? Mais ou menos, né? Eu entendo que deveria ser alguma coisa subcutânea ali que espelhasse ali como se fosse um relógio digital que seria o tempo de vida da pessoa. Então o ator ali, o Justin Timberlake, ele se confronta com um sistema onde tempo é dinheiro. A trama toda se desenrola nesse viés aí, onde os ricos, né, eles têm mais tempo de vida. Porque na hora que o relógio que está no braço, ele vai em ordem decrescente, tá? Constantemente em ordem decrescente. Quando ele zera, a pessoa morre na hora. Então, se a pessoa, por exemplo, o Renato ali tá com 30 segundos de vida e eu tenho 30 horas. Se eu não quiser deixar o Renato morrer, a gente cruza os braços assim, ó. Encosta o seu pulso no meu aqui, Renato, ó. Opa, passei um crédito para você aí de... não vou dar muito. Mais 30 segundos, 1 minutinho. Mas o filme pra é acabar assim. o vídeo, pô. É verdade. Então, assim, pessoal, é um filme muito interessante. Assistam. A gente está contextualizando aqui, porque a sociedade que nós temos hoje, né, vive com esse jargão na ponta da língua. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para assistir o podcast do Ético. Não tenho tempo.
Vamos lá rever nossas prioridades. Né, Renato? Não tenho tempo para ler a Bíblia? Ah, eu não tenho tempo para isso. A gente precisa se reorganizar, né? Ter tempo para a Sim. família, ter tempo para descansar também. É muito importante. O cérebro da gente também tem que ter um descanso. Nós não somos máquinas, né, Renato? Vale lembrar que o sétimo dia, na verdade é Deus, né? Não só para o descanso em si, mas para a contemplação, né? Sim, Tudo aquilo que foi criado tem que ser contemplado, tem que ser vivido, né? Tem que exatamente. ser aproveitado. Não adianta você, né, só trabalhar, trabalhar. Então aquele sétimo dia também é um momento de adoração, de você se conectar com Deus, com a criação, Sim, né? Então é perfeitamente. importante. Bom, na Bíblia fala alguma coisa sobre pessoas ou grupos de essa sensação de ter perdido a noção do tempo, né? Ou literalmente, ou de repente ter uma impressão disso, né? De que o tempo passou mais rápido ou o tempo meio que parou, né? Tem algum tipo de relato sobre isso, sobre essa experiência é, na Bíblia, Renato? Eu não diria que é exatamente uma percepção, né? Mas se a gente for observar lá a fuga, né, do povo do Egito, né? A gente percebe que ali do Egito até a Terra Prometida tem cerca ali de 800 quilômetros. Se a gente for traçar ali um trajeto ali, mais ou menos, uma velocidade Do média, Egito até do Egito até a Terra Prometida, Canaã. é, Tá, tem uma média ali de 800 quilômetros. 800 quilômetros. Se a gente for traçar ali, né, uma rota ali, né, uma reta, vamos dizer, uma rota mais curta e uma velocidade média com descanso ali, daria no máximo um mês, vamos dizer, né, Tá. de percurso para você sair do Egito Onde ficaria Canaã? até a Terra Prometida, né? Mas a gente vê lá na Bíblia que diz 40 anos o povo ficou no 40 deserto. anos? Então, um trajeto de um mês, vamos dizer assim, 40 anos para menos de 1.000 quilômetros? durou 40 anos. E por que, né? Durou 40 anos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos de 2 a 9, tem a explicação disso, né? Porque ali foi um momento de provação, de maturação, né? De amadurecimento. Então, antes de sair do Egito, quando ainda estavam sendo lançadas as pragas, né? O povo já não acreditava, né? Não estava Já ali era descrente, reclamando, já era, né, murmurante, né? Murmurava, né? Então, ali quando chegou ali encurralados ali diante do Mar Vermelho, então, você nos trouxe aqui para morrer e verdade. tal. E aí Moisés foi lá, abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram, foram salvos. Não, mal terminaram de comemorar, né? Que tinham fugido, já estavam murmurando, fizeram o bezerro de ouro e tudo mais. É, Então Deus foi dando a chance ali, não, vamos estender mais um pouquinho, vamos ver se eles melhoram, né? Então sim. vamos prolongar mais um Eles pouquinho, vamos, reconhecem que foi pela vamos ver minha mão, né? se eles, né, são gratos, né, por tudo que vem acontecendo. E aí o maná do céu, né, e reclamavam, pô, mas comer todo dia a mesma coisa, enjoa, né? Eu conheço muita gente que reclama, né? Se tem todo dia bife, se tem todo dia frango, reclama que não aguenta mais comer ovo todo dia. Então assim foi no Egito, né? Então o povo ia reclamando, 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 até que, né, Deus mostrou para eles, ó, tá vendo ali a Terra Prometida? Então vocês não vão entrar, porque vocês não foram dignos. Passaram 40 anos aí, eu esperei o máximo que pude, Então Deus, né? nesse caso, ele prorrogou Prorrogou para ver, o tempo. né, numa esperança de que a pessoa fossem salvas, Sim. né? Então aqueles que nasceram nesse meio tempo, que eram fiéis às leis, né? Então, em todo esse período, Deus criou as leis, né, os 10 mandamentos, né? Viu ali se eles iriam seguir mesmo os 10 mandamentos, tal, e aqueles que, né, a geração mais nova ali que foi fiel, permaneceu, né? Tanto que Josué foi incumbido ali de tomar o lugar de Moisés, porque nem Moisés
né, foi digno de receber, né, de chegar à Terra Prometida. Então ficou ali toda uma nova geração que, né, herdou a Terra Prometida assim, e aquela que tanto murmurava acabou, né, ficando para trás. Então, né, nisso tudo a gente vê, né, que existe tempo para todas as coisas, né? Lá em Eclesiastes capítulo 3 fala, né, há tempo de sorrir, de chorar, de colher, de plantar. Então, né, o capítulo 3 inteiro ali fala sobre a relação do tempo, né? De que há tempo para todas as coisas e Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então ele tem esse controle, né? De quando que vai acontecer cada coisa. Então a gente não deve se preocupar, né? E quando a gente está passando por um deserto, de realmente buscar a Deus e o ensinamento que está por trás daquele deserto, daquela aprovação, né? Para que a gente possa mudar e evoluir com aquilo e realmente chegar na Terra Prometida, né? Sim. É, isso me fez lembrar que, como eu falei anteriormente aqui, que tem um contraponto, né, um ponto em comum, que a ciência acaba assim se enquadrando ali com a fé, reconhecendo as coisas que aconteceram na Bíblia, né? É, um desses momentos que a ciência cruza o caminho da fé aí e tem que dar a mão à palmatória foi o seguinte: um grupo de cientistas israelenses tiveram até o apoio da NASA, inclusive. Eles descobriram que um advento bíblico realmente aconteceu, de fato. E que advento foi esse? Foi o momento em que Josué orou a Deus, né? O povo de Israel ali estava numa luta travada contra os amorreus, né? Os israelitas contra os amorreus. E Josué entendeu que já era algum horário que já estava perto do entardecer, que se ficasse escuro, aqueles amorreus eles teriam uma certa vantagem quanto aos israelitas. Então ele orou para Deus, para que Deus parasse o sol. Então ele ordenou, num ato de fé, que o sol se parasse sobre Gibeon e a lua também se parasse. Então, assim, os dois astros pararam e naquele dia não houve um entardecer. Isso está escrito na Bíblia. A ciência conseguiu descobrir o dia o horário também desse acontecimento. Eles reconheceram que realmente houve. Aconteceu no ano de 1207 depois de Cristo. Eles entenderam. Antes, né? AC, antes de Cristo. 1207 AC, antes de Cristo. Tem um horário ali que seria ali 16 horas e alguma coisa, e 20 e poucos minutos, ou seja, um pouco antes mesmo do entardecer. Como eles conseguiram chegar nessa data, né? De 30 de 10 do ano 1207 AC. Eles fizeram uma pesquisa e viram que do ano 1500 AC até o ano 1000 AC, nesse intervalo de anos, não houve nenhum eclipse. Houve apenas um, aliás. Um eclipse no intervalo do ano 1000 até o ano 1500 AC. Houve um só. E é o período de anos que corresponde, historicamente falando, sobre essa batalha em que os israelitas, né, se confrontaram ali com os amorreus. Então houve esse grande eclipse. Trata-se de um eclipse, né? Na Bíblia não fala de um eclipse. A Bíblia fala que o Sol parou né, no momento do dia, que eram 16 horas e alguns minutos ali, e a Lua também parou. Imagino eu que houve, né, um posicionamento dos dois astros ali, de uma maneira simultânea, em que isso causou esse eclipse e a ciência reconheceu esse eclipse recentemente, inclusive. Tá? Ou seja, Deus ele que comanda o tempo, né? O tempo das nossas vidas, o tempo
em que as coisas têm que acontecer como você falou, que tudo tem um tempo certo para acontecer, e às vezes nós nos colocamos na situação de que nós queremos antecipar alguma coisa, né, Renato? Acho que é a tendência humana mesmo, né? Nós queremos, sempre tem aquela questão do imediatismo, não, quero agora, não, sabe? Não pode ser para amanhã, principalmente no final do ano, as pessoas ficam loucas, querendo que tudo se resolva ali. A gente, né, a vida moderna nos dá tantas, né, afazeres, né, que a gente quer controlar o tempo, na Controlar o verdade. tempo, Sendo que, né, a gente não tem controle de tudo, né? exatamente. Mas a gente, de alguma forma, tenta controlar as nossas tarefas diante do tempo que a gente tem, né? Sim. Para conseguir dar conta de fazer tudo. Para conseguir fazer conta de fazer tudo. Administração do tempo, né? Sim. Eu lembro de um filme do Tom Cruise que chamava. Deixa eu ver como que era. É, o Tempo do Amanhã? Não, peraí. É um filme que ele voltava no tempo e ele tentava ali viver, mudar ali a história dos acontecimentos. A humanidade estava vivendo um período em que estava sendo atacada por uns alienígenas e ele tinha que voltar no tempo. Ele ficava num ciclo vicioso ali, preso chama No Limite do Amanhã. Agora lembrei. No Limite do Amanhã. Ele ficava preso num ciclo ali em que ele tentava voltar no tempo e toda vez que ele morria, em decorrência de alguma coisa que acontecia ali, né, ele voltava, dava um restart. O filme é de Tom Cruise, né? E Emily. Acho que é Emily Blunt. Willy Brandt. É verdade, eu lembro dela, dessa atriz. A história é muito interessante, é 2014 que esse filme foi lançado. Depois você coloca direitinho na edição aí para as pessoas verem lá. Ali tem a questão que nós estamos falando agora, interessante falar. Nem estava programado falar desse filme, mas me veio à mente. Porque a gente tenta com as nossas próprias mãos moldar o tempo a nosso favor, né? Fazer com que o tempo volte ao nosso favor. E a gente não tem esse poder, né? A gente quer, né, tentar fazer isso. Às vezes nós fazemos alguma coisa e nos arrependemos de fazer aquilo e pensando assim, se eu tivesse mais tempo, eu faria diferente. Se eu tivesse mais tempo, eu nem faria. Ou faria melhor. Isso aí me fez lembrar também o filme Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, né? Tá, é Ele um filme mais também antigo também, né? de 93, assim, mas é mais ou menos assim, né? Porque assim, o cara é um cara muito arrogante e tal, que destrata das pessoas, é um cara mal, né? Ruim, assim, e tal. E aí chega um certo dia que ele começa a viver o mesmo dia. Ele Vai repetindo. fica repetindo ali o mesmo dia, até que ele tem uma mudança de atitude, né? Então, né, como a gente viu aí na questão do deserto, né? Deus nos coloca, né, certas provações para que a gente tenha mesmo uma mudança de atitude. E aí isso retrata mais ou menos isso. Ele fica ali vivendo o mesmo dia, ele começa a perceber que as coisas, pô, isso aqui já aconteceu, já aconteceu isso aqui, né? Mas eu tô. E aí ele percebe assim, pô, uma pessoa aqui tá passando por uma dificuldade, eu sei o que vai acontecer já que ela vai, né, Sim. sofrer um acidente. Então ele começa a ajudar as pessoas e assim, né, essa mudança na atitude dele, né, uma pessoa que não ligava para os outros, era egoísta e tal, ele passa a ver, né, o tempo com as pessoas, né, o tempo com outros olhos, e aí ele consegue sair desse ciclo vicioso, né? Muitas vezes acontece isso conosco mesmo, né? A gente não consegue ver determinadas ações que a gente está, né, hábitos, Sim. né? E vive aquele ciclo vicioso, enquanto a gente não tem uma mudança de atitude, aquilo fica se repetindo. Uma pergunta. A Bíblia fala de pessoas, né, propriamente ali, que tiveram essa questão de querer ter mais tempo e não tiveram, ou querer, no caso a gente falamos aqui, Deus ele tanto prorroga a questão do tempo, como ele abrevia também, né?
Mas fala literalmente de pessoas que experimentaram desse processo de ou abreviação dos dias, ou também a, a questão de você ter mais tempo, né? Prorrogar mais os seus dias. Tem alguns exemplos bíblicos sobre pessoas? Ah, sim, tem uma passagem, inclusive, que fala de um fenômeno com relação ao astro do Sol também, né? Então, lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículos do 1 ao 11, conta aí a história da doença de Ezequias, né? Que também está lá em Isaías 38. Então, Ezequias foi um rei, né? isso, Ezequias foi um rei lá, né? Que era temente a Deus, né? Um rei bom, né? Que seguia as leis de Deus e tal, e ele fica doente, e o Isaías vai lá para falar para ele que aquela doença que vai matar ele. Profeta, né? Então o profeta Isaías decreta lá a morte dele, fala assim, ó, Deus mandou essa mensagem que essa doença que vai te matar. E aí nessa hora, né, Ezequias começa a orar e falar, oh, Deus, mano, lembra que, ó, eu sou um servo fiel, né, sempre segui as suas leis e tudo mais. E aí, nesse instante, né, antes mesmo de Isaías sair do palácio do rei, Deus volta com uma mensagem para Isaías: ó, volta lá, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então, Isaías volta lá, ele instrui lá o pessoal como, né, curar Ezequias, né? Passa lá para fazer uma coisa lá com a folha da figueira, tá? Para pôr nas feridas dele e tal. E aí Ezequias fala, mas qual o sinal de que isso realmente vai se cumprir? E aí Deus, né, ainda dá uma escolha para ele, fala assim, você quer que o sol avance ou que ele retroceda, né? E aí ele fala assim, avançar acho que é fácil, né? Eu quero que retroceda. Então, nesse momento lá, né, Isaías, né, faz a oração lá e tal, e Deus faz o sol retroceder. Sim. Né? Então é mais Então aí foi uma demonstração, né, do prorrogou. poder de Deus, e Ezequias viveu mais 15 anos. Né? Então, diferente disso, né, existe lá, né, uma profecia de Zacarias, que a Zacarias 13, no versículo 7, de que o bom pastor seria ferido, que as suas ovelhas se dispersariam. Né? Sim. Então Jesus, quando estava ali para, né, para ser condenado, né, crucificado ali antes mesmo, né, ele estava reunido com os apóstolos e disse, ó, eu vou ser preso, tal, todos vocês vão me abandonar, né? E Pedro insistiu, não, jamais vou te abandonar. Não, Pedro, calma, você vai me negar 3 vezes, né? Essa passagem está em todos os evangelhos, né? É, você vai me negar 3 vezes? Não, jamais, jamais negaria o Senhor, tal. E aí chegou lá na hora, realmente negou. Quando ele ouviu o galo cantar, ele caiu em si e viu, pô, realmente, né, eu neguei e tal, e chorou amargamente. E naquele momento ali ele também sentiu que não era mais digno, né, de seguir. Mas O ele tempo dele tinha, talvez tivesse se findado ali. não haveria mais propósito para Ah, ele, né? sim. Então muita gente às vezes entra em depressão, né, acha que não tem mais vontade de viver, Sim. né? Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, Exatamente. né, lá na frente, né, tem lá em João capítulo 21, quando Jesus volta, né, ele chama Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E ele pergunta e pergunta, insiste, né, 3 vezes, né, então ali tem a redenção de Pedro. E ele até fica chateado, pô, mas insiste tanto em perguntar, né, se, se eu te amo, né? O senhor sabe, o senhor conhece o coração, sabe que eu te amo. Então ali a gente vê, né, que Jesus, né, coloca sobre Pedro ali o destino, né, A a responsabilidade, né? responsabilidade de edificar a sua igreja. Então a gente sabe ali que o tempo de Pedro ainda,
né? Tinha que ir mais adiante, Tinha né? que ir mais adiante Tem que ser porque ele prorrogado. tinha, né, um propósito na vida dele. Sim. E cada um tem o seu propósito e Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Como a gente já falou, né, na passagem de Eclesiastes e tudo mais. Então ele tem o controle de tudo, ele sabe quando abrevia, quando prolonga, né, de acordo com o tempo de cada um, né, o coração de cada um que ele conhece, né. Existe também a passagem lá, se não me engano, é em Jeremias, que ele fala que Deus conhece mesmo antes da gente nascer, antes, né, de estar no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. E aí entra aquela grande questão, né, de todo esse controle do tempo que Deus tem em suas mãos, isso tudo já está traçado, né? Deus, antes mesmo de acontecer, Deus já traçou tudo isso, Já planejou, ou conforme o tempo vai passando, ele vai moldando, né, e ajustando as coisas de acordo com a vontade dele. Tem uma dúvida aí, inclusive na escatologia também, né? Na teologia, sobre a questão de estarmos ou não destinados a alguma coisa, né? Será que é o meu destino passar por tal coisa? Será que foi uma coincidência? Ou será que isso estava predestinado a acontecer na minha vida? Né? É tudo uma maneira. Nós vamos falar sobre esse assunto no nosso próximo episódio do Éticos. Tema bom, hein? Tema bom. Sim, e a palavra diz, né? Os planos de Deus são perfeitos e jamais serão frustrados, né? É isso mesmo. Bom, mas como vocês viram, chegamos aí ao fim da nossa viagem cronológica. Espero que tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, comentem, né? Sim, Deixem aí a sua crítica, sugestão, elogio, né? Pedido de oração, aquilo que tocar no coração de vocês. Espero que tenhamos tocado, né? Então curtam, comentem, compartilhem. Não esqueçam aí, quem chegou até o final, de comentar aí a música de encerramento dessa viagem, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos, né? Então fiquem com Deus. Fiquem com E Deus até a próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a